6 de novembro, versículo do dia. Leitura no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. A palavra diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia e glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia na certeza de que a porta do inferno não vai prevalecer em nossas vidas, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e, ao término, oração. Sejam muito bem-vindos. Para você que é novo, fazendo parte da nossa família, peço rapidamente que se inscreva em nosso canal, nos ajude aí, ativem o sininho, já garanta o seu like, deixe o seu comentário, nos recomendem, compartilhem. É importante para o Ministério de Cristo. Agora você que já segue a nossa obra, você pode ser um cooperador. Clique aqui embaixo, seja membro. Que Deus nos abençoe. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, pois também eu te digo que tu és Pedro. O Senhor trocou o nome dele de Simão para Pedro, que significa um fragmento de rocha. E, sobre esta pedra, massa imóvel, Jesus é a rocha viva na qual os redimidos, como pedras vivas, estão edificados, porque não há outro fundamento que homem algum possa colocar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, edificarei minha igreja. A igreja pertence a Cristo, e ele é o cabeça. Colossenses 1, versículo 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O poder da morte causada pelo pecado não prevalecerá contra ela, cuja vitória foi obtida na cruz. A partir de agora, iniciamos o nosso estudo. Desconecte de tudo e preste atenção. A rocha sobre a qual Jesus construiria sua igreja tem sido edificada como, primeiro, o próprio Senhor Jesus Cristo, que efetuou sua obra da salvação morrendo por nós na cruz. Segundo, a confissão de fé de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que todos os verdadeiros cristãos posteriormente repetiram. Terceiro, Pedro, considerado por alguns como o primeiro grande líder da igreja em Jerusalém. Alguns pensam que a rocha sobre a qual é edificada a igreja cristã é Pedro, não necessariamente por causa do caráter do discípulo, mas pela função a ele confiada. Contudo, é necessário lembrar que, mais tarde, o próprio Pedro lembrou aos cristãos que eles são a igreja, edificada sobre o fundamento posto pelos apóstolos e profetas, o Senhor Jesus Cristo, a pedra fundamental. Todos os cristãos estão reunidos na igreja por meio da fé em Jesus como o Senhor Salvador. A mesma fé que Pedro expressou, Jesus elogiou a Pedro por sua confissão de fé. E esta fé é o fundamento do reino de Cristo. Continuando, a igreja existe porque Deus tinha a intenção de criar para si mesmo um povo que lhe obedecesse. Jesus iniciou a igreja ministrando às pessoas e chamando-as ao arrependimento. Os cristãos defendem três ideias gerais com relação às intenções de Cristo para a igreja. Primeiro, muitos acreditam que a autoridade da igreja reside em Simão Pedro. Foi sobre ele que Jesus edificou a igreja, e a autoridade suprema é transmitida aos sucessores do apóstolo. Essa interpretação depende de que as palavras Pedro e pedra sejam vistas como idênticas. No texto grego, as palavras são diferentes, ambas significam pedra. Pedro é a tradução de Petros, que significa cascalho. Pedra, Petra, refere-se a uma pedra de alicerce de grandes dimensões. Jesus prometeu edificar sua igreja sobre uma pedra de alicerce. As duas palavras são diferentes e parece exigir interpretações distintas. Segundo muitos outros cristãos, creem que a igreja é edificada sobre pessoas
com o tipo de fé manifestada por Simão Pedro. Quando perguntado sobre a verdadeira identidade de Jesus, Simão respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Os que têm esse tipo de fé construirão a igreja. Simão Pedro é um cascalho que, junto com muitos outros que creem, será edificado sobre a pedra de alicerce da fé. É um tipo de fé adquirido somente por revelação de Deus. A terceira linha de interpretação é a que afirma que a pedra de alicerce é Jesus, que possivelmente gesticulou, apontando para si mesmo ao dizer: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Simão Pedro é um modesto, mas importante cascalho que, junto com muitos outros, compõe a igreja que Cristo fundou. A igreja tem uma natureza eterna. As maiores forças não podem destruir a igreja fundada por Cristo, o Filho do Deus vivo. Hades é um termo grego que significa lugar dos mortos. Nem mesmo a morte, o último inimigo, pode levar os que pertencem a Cristo. As chaves do reino do céu são dadas à igreja. Aqui também, pelo menos, duas visões distintas sobre a autoridade concedida por Cristo. Primeiro, os que aceitam que Simão Pedro é o fundamento da igreja geralmente creem que Jesus também lhes entregou as chaves do reino, isto é, a autoridade. Esta é transmitida a seus sucessores. Segundo, outros cristãos entendem que a consonância com o restante da Bíblia, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 a 12, as chaves do reino pertencem à igreja em geral. Jesus deu à igreja a responsabilidade que cabe a um mordomo. Ligar e desligar são termos que se referem à obra da igreja. Se o perdão é anunciado e oferecido, ele é possível. Se a igreja se esquiva da sua responsabilidade, o perdão se torna menos provável, até impossível, para as grandes multidões em todo o mundo. O perdão será conhecido por outras pessoas numa relação direta com a proclamação que a igreja faz do caminho que leva a ele. Como reino visível de Deus, a igreja usa sua autoridade para representar sua pureza e santidade sobre a terra. A igreja tem a responsabilidade de anunciar oferta de perdão da parte de Deus, tanto em sua proclamação ao mundo quanto em suas práticas diante dele. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: esta pedra, apesar do jogo de palavras, não é a pessoa de Pedro que é a pedra fundamental da igreja. É Cristo, Cristo mesmo, segundo o próprio Pedro. Até certo ponto, todos os apóstolos são pedras fundamentais, mas só pelo fato de serem porta-vozes e testemunhas do Evangelho, garantindo sua veracidade. A edificação da igreja depende, primeiro, da revelação de Cristo por parte de Deus. Segundo, de Cristo ser o fundamento. De Cristo exercer seu poder soberano. Dos discípulos confessarem a Jesus. De levar o ataque às portas do Hades, porta do inferno, do grego Hades, lugar dos mortos. A igreja é construída não apenas sobre a pessoa de Cristo, mas também na sua obra que o obrigou a morrer, entrar no Hades e conquistar a morte através da ressurreição. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba esta palavra vinda do reino de Deus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por nos escolher para sermos pedras da sua igreja pura e imaculada, no qual todos somos coparticipantes, que teremos acesso a uma nova terra, um novo céu. Não haverá mais morte, nem dores, nem prantos, doenças. Muito obrigado, Jesus, porque a porta do inferno não vai prevalecer em nossas vidas, porque o Senhor nos libertou do pecado. Em nome de Jesus, muito obrigado por nos libertar da condenação. Toda honra e toda glória, Jesus, seja dada a Ti mais uma vez. Amém
É graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe a nossa mensagem, deixe o seu like e o seu comentário, nos recomendem, compartilhem. E agora você pode ser um cooperador de Cristo. Clique aqui embaixo, seja membro. Que Deus nos abençoe.